E nós vamos conversar agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, bem-vindo mais uma vez, retornando de férias. Feliz 2023. Obrigado, Rafael. Bom dia quem nos acompanha. Feliz 2023 a todos, todas aí, muita saúde, realizações aí, muita esperança com esse novo governo, apesar da conjuntura bastante adversa, né? Pois é, e aí a gente vai falar sobre essa agenda ambiental, professor. A gente acabou de acompanhar a matéria do Camilo Mota falando sobre a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, lá no Fórum em Davos, na Suíça. E essa agenda ambiental do governo democrático de Lula, como é que o senhor está avaliando? O senhor acredita que, como ele disse ontem, né, em entrevista à jornalista Natuzaneri, da Globo News, até 2030 o governo deve zerar o índice de desmatamento? Qual é a sua avaliação? Veja, eu diria, Rafael, que é possível sim chegar a essa data, né? Esse dado, desculpe, nesta data, né? Por quê? Porque nós temos uma experiência acumulada que foi justamente desenvolvida no governo Lula, a partir do comando da ministra Marina, que voltou agora, de conseguirmos aí baixar de maneira muito expressiva e importante o desmatamento no país. E o que foi coordenado naquele momento, né? Foi criado um sistema de monitoramento que de lá para cá só foi aprimorado, né? Esse sistema, em tempo real, quando o satélite passa, ele indica a possibilidade de desmatamento e isso imediatamente aciona uma equipe em terra que vai a campo fazer a investigação e constatar ou não o desmatamento. Essa situação foi simplesmente abandonada depois do golpe e principalmente nesse nefasto governo que acabou agora no final do ano. Então, se retomarmos esse mecanismo em si, já seria suficiente para a gente melhorar os nossos indicadores. Mas é preciso considerar também, Rafael, que nós temos um aprimoramento tecnológico, né? Afinal de contas, passaram quase 20 anos, e existe hoje outros satélites também que podem ser acoplados a esse sistema brasileiro e de maneira coordenada, e aí a importância, né, das relações internacionais associadas ao meio ambiente, para que a gente possa ter uma cooperação no compartilhamento de dados, de informação, em prol do interesse comum, que é justamente a conservação ambiental, especialmente da Amazônia, né? Já que ela presta aí serviços ambientais que transcendem basicamente a nossa estrutura territorial. Então, eu vejo assim como bastante possível, né? A ministra Marina tem experiência nessa área, ela está montando uma equipe bastante qualificada, como foi da outra vez também, e ao mesmo tempo ela indica na sua própria estrutura, isso é que é importante, Rafael, claramente a determinação de combater o desmatamento. Foi criada, por exemplo, a Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial. Eu, como geógrafo, sou suspeito quando se fala em ordenamento territorial, porque de fato é fundamental para que a gente possa organizar as atividades no território, né? E associar isso ao controle do desmatamento me parece uma medida absolutamente correta, né? Já que a partir das premissas de organização do território a gente pode controlar o uso que vai se dar a ele, inclusive nas áreas de conservação, como são as unidades, especialmente na Amazônia, que é hoje, né, foi durante o último governo, o grande foco de desmatamento e de tensões. Então eu vejo assim como possível, né? É uma tarefa dura, porque nós temos também que lembrar que hoje a Amazônia não é a mesma de 20 anos atrás, ela está militarizada, nós temos lá grupos armados, infelizmente, né, que foram estimulados pelo último governo, então haverá sim resistência, não será uma tarefa simples, mas do ponto de vista da ciência e da capacidade técnica, nós temos sim como buscar esse número nessa data, até 2030. E é importante também, né, professor, porque infelizmente muitos desses desmatadores, eles não conseguem adquirir consciência pela informação, eles conseguem adquirir consciência pelo bolso, quando é cobrada a multa, quando eles são punidos economicamente. É importante que seja retomado também um processo consistente de responsabilização e multa desses destruidores da natureza, né? Uma dúvida, Rafael. Se você bem se recorda, né, o então ministro Ricardo Salles criou um sistema de praticamente amortização, né, da multa, porque para que a multa fosse efetivada era necessário você ouvir numa altiva, né, o infrator, e é evidentemente que a estrutura do governo não tinha capacidade de ouvir todos os infratores. Então isso acabou, na verdade, protelando, né, a aplicação da multa, fazendo com que o crime ambiental fosse, de certa maneira, estimulado, né? Isso já foi revisto. Uma das primeiras ações do governo foi justamente mudar esse absurdo que foi criado, né? E, ao mesmo tempo, requalificar toda a estrutura do IBAMA para fiscalização. É importante lembrar que o IBAMA sempre teve
um corpo técnico muito qualificado, muito combativo, inclusive, muito engajado também, né? É um tripé bastante interessante, que é qualidade com engajamento e combatividade, que, de certa maneira, permite, né? Nós temos, sim, uma perspectiva bastante positiva em relação ao controle ambiental, ao controle de desmatamento no Brasil. Mas você disse bem, se nós não tivermos instrumentos que efetivamente levem, né, a sensibilização econômica, inclusive, dos principais agentes, isso fica um pouco mais difícil. Mas é importante lembrar também que muitas vezes o crime ambiental ele é inafiançável também, né? E nós vimos nos últimos tempos, infelizmente, o desmatamento avançando em áreas onde ele não poderia ocorrer, terras indígenas, né? Nós estamos falando também de reservas ambientais, né, áreas protegidas, ou seja, está configurado e claramente determinado um crime ambiental. Aí tem que ser uma responsabilidade penal, não é nem apenas econômica, né? Então, tudo isso tem que ser revisto com muita calma, né? Ao mesmo tempo com agilidade, né? Porque nós temos sim que apresentar números rapidamente, né? Para mostrar uma mudança de direção clara em relação ao controle do desmatamento, e é um desafio bastante grande que certamente o atual governo, em especial capitaneado pela ministra Marina Silva, vai ter sim determinação para alcançar esses dados, esses números e, evidentemente, combater o crime ambiental, que me parece o ponto central, né? Quando nós falamos hoje de controle do desmatamento. Bom, e para fazer isso precisa de dinheiro, né, professor? O presidente Lula, quando foi ao Egito, na COP27, ele cobrou os países desenvolvidos que fosse liberado os recursos para os países em desenvolvimento, para eles cuidarem do controle do desmatamento em seus países. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, repetiu essa cobrança para os integrantes do Fórum Econômico Mundial, que acontece lá na Suíça, e ela também está cobrando, né, 100 milhões de dólares desse Fundo Amazônia para serem usados nessas atividades de controle do desmatamento. Ou seja, é importante também que o país ele tenha essa responsabilidade ou esse compromisso e esses outros países confiem de que aquilo que está sendo dito realmente será colocado em prática, né, professor? Veja, Rafael, você está trazendo uma questão muito importante, né? A gente que acompanha as questões socioambientais há algum tempo, né, a gente tem vários alunos, etc., nós sabemos que a grande parte dos recursos ambientais vem de fora, né? Vem por meio de cooperação, seja com o Banco Mundial, por aquilo que pareça, né? Seja com o capital privado, governos, né? Isso já não é de hoje, não é uma novidade, tanto que o então presidente que acabou de sair agora em dezembro, está lá em Miami, ele queria acabar com o ministério e não conseguiu, porque, evidentemente, né, ele não teria como justificar o ingresso de recursos, já que é uma exigência para ter recurso, ter o tal Ministério do Meio Ambiente, que ele acabou não acabando, mas, afinal, desestruturou internamente. Então, essa é uma ação que tem que ser tomada, né? E aí você tem uma questão fundamental, que é justamente a credibilidade. O dinheiro que vai chegar vai ser usado para a conservação ambiental? Essa é a questão central, né? Nós sabemos que o Fundo Amazônia, nós assistimos tudo isso, ele ficou simplesmente congelado. É importante dizer, né, a gente até comentava isso na época, que o Fundo Amazônia ele foi muito associado ao financiamento de ONGs e coisas dessa sorte, o que não é apenas isso, né? Na verdade, os recursos do Fundo Amazônia financiaram pesquisas, né? O próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais teve projetos aprovados que ajudavam a controle de desmatamento. Diversas universidades, grupos de pesquisa também tiveram apoio do Fundo Amazônia. Então, na verdade, quando você congelou esse recurso, você paralisou, inclusive, pesquisas em andamento que poderiam, hoje, já consolidadas com resultados, né, estar ajudando também no controle do desmatamento. Então, é preciso apagar esse passado triste, né, recente, e, ao mesmo tempo, buscar apagar no sentido de mudar a ação, né? É preciso investigar, sim, e responsabilizar quem digamos assim, cometeu deslizes administrativos, né, não cumprindo a Constituição e as obrigações de gestão, evidentemente. Hoje, nesse aspecto, eu acho que não há dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, mostrar para o mundo que temos, sim, determinação, capacidade técnica, né, e engajamento para retomarmos ações ambientais, socioambientais adequadas que, de certa maneira, foram implementadas, né, no Brasil até 2012, início de 2013, fundamentalmente. Depois houve, sim, é verdade, um declínio, mas durante um período importante nós tivemos, sim, avanços significativos. Retomar aquelas práticas é necessário, né? E a ministra Marina Silva me parece com muita força política para fazer essa ação, né? Eu diria que
certamente, né, vai haver enfrentamento com outros segmentos do governo, inclusive, né? O governo ele é composto por uma frente, né, de diversas tendências, isso é comum também, não há uma surpresa, mas eu acredito que há uma determinação do presidente Lula para que a pauta socioambiental ela predomine em diversas ações, né? Um exemplo disso é a própria mudança do nome do ministério, que passou a ser Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? Isso mostra claramente que a mudança climática vai estar em evidência. Ela criou, inclusive, uma Secretaria de Mudança Climática, Secretaria Nacional de Mudança Climática. A questão climática ela sempre esteve associada ao governo, mas de maneira um pouco interdisciplinar, um pouco interministerial, com comissões. Agora você tem, de fato, uma responsabilidade, uma autoridade que vai falar em nome da questão climática no Brasil. Então, isso me parece sinais muito claros, Rafael, que para o público externo, especialmente investidores e, fundamentalmente, países que colaboram com a conservação ambiental no Brasil, eles claramente veem uma mudança de direção e isso me parece que pode estimular, sim, uma maior cooperação e o ingresso de recursos, porque sem recurso externo, infelizmente, nós não vamos ter capacidade de tomar as ações necessárias. A gente está conversando com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, sobre a articulação política da ministra Marina Silva, ela também se dá num plano local, no plano nacional, porque algumas dessas ações elas precisam de ter a colaboração dos governos estaduais para evitar esses desmatamentos, né? Eu queria que o senhor falasse também da importância dessa ação coordenada com os entes federativos. Veja, Rafael, aí a dificuldade ela é um pouco mais séria, né? Porque se você olhar o resultado das eleições, nós vamos ver que há uma onda bolsonarista, né, que ganhou eleições em estados da Amazônia Legal, né? Roraima é um caso bastante importante, Mato Grosso, enfim. Então, nós temos aí uma situação um pouco mais delicada, né, que a geografia política ajuda a entender, que é justamente essa sobreposição de poderes, essa sobreposição de políticas territoriais que, evidentemente, vai ocorrer. E, do meu ponto de vista, o que é necessário nesse caso é chamar o interesse geral, chamar, né, a própria artigo 225 da Constituição Brasileira, que deixa muito claro que nós temos que manter as condições de habitabilidade humana no planeta para as gerações atuais e as gerações futuras, isso está escrito na nossa Constituição, né? E a partir desse recurso constitucional, fazer gestões junto a governadores que certamente têm uma leitura, né, e terão políticas certamente contrárias a esse tipo de ação. Então, nesse aspecto, né, a luta vai ser um pouco mais intensa, um pouco mais difícil, eu diria, em especial porque são, como eu dizia, né, governadores que têm aí ação sobre o território da Amazônia Legal. Uma das ações, por exemplo, que certamente vai ser retomada é a ideia de tirar o Mato Grosso da Amazônia Legal, né, porque com isso ele vai poder aumentar a área de desmatamento, por exemplo. A gente sabe que na Amazônia Legal, 80% de uma unidade produtiva tem que ser conservada, né, e isso evidentemente não interessa a quem está pensando em desmatar e plantar soja, né, ou enfim. Então, esse tipo de enfrentamento será frequente, né? Ele vai ser muito intenso, não há dúvida, mas eu acredito que a ministra Marina tem muita serenidade, muita experiência, conhece muito a Amazônia, né? Alguém que é da região, inclusive, já circulou por muitos lugares, e certamente, se ela conseguir costurar com a base dos movimentos sociais, né? Inclusive associado aos povos originários, eu acho que a gente vai ter aí uma frente muito importante para esse enfrentamento político difícil que teremos que ter junto a governadores de matriz bolsonarista, né? Não dá para fazer de conta que isso não existe. Existe, eles foram eleitos, né, e vão implementar ações, certamente, de afrontamento das necessárias ações para combater o desmatamento. Então, aí vai ser, de fato, Rafael, eu diria que é mais difícil ter essa tarefa do que reconquistar e recuperar a credibilidade externa do Brasil, né? Até porque eles vão querer fazer ações políticas para mostrar que os números não vieram, né? Então, vai ser, de fato, um grande enfrentamento. Outra questão que eu queria abordar para a gente terminar essa nossa conversa, professor, é o retorno da importância da ciência em todas as áreas do governo, inclusive na área ambiental. E aí eu lembro, por exemplo, do Ricardo Galvão, que foi demitido do INPE pelos bolsonaristas e agora ele vai presidir o CNPq. Como a tecnologia, a ciência pode ajudar de maneira concreta e imediata no controle do desmatamento, além das questões de georreferência, como o senhor falou, da utilização de satélites, mas também de evitar a necessidade de você desmatar para aumentar a fronteira agrícola, enfim, todos esses aspectos onde a ciência pode contribuir para a gente evitar o desmatamento.
Veja, Rafael, essa é uma questão muito importante, né? A nomeação do professor Ricardo Galvão, que eu tive o prazer de convidar para um evento justamente sobre desmatamento na Amazônia, ele prontamente atendeu. Isso até depois saiu um livro ano passado, enfim. Ele mostra claramente para o governo, né, Lula, que vai valorizar a ciência, né? O professor Galvão, o colega nosso da física da USP, tem um grande conhecimento de todos os artefatos aí de monitoramento, foi presidente do INPE, né, do desmatamento, e certamente vai dedicar atenção também para essa área, né? Mas eu queria realçar também a própria indicação da professora Mercedes Bustamante, da UNB, para a CAPES, que é um órgão muito importante que coordena todos os programas de pós-graduação e também de ensino no Brasil. E acredito que essa dupla vai realmente apresentar questões muito importantes e resultados bastante relevantes para a sociedade brasileira, porque são dois pesquisadores que têm aí uma trajetória bastante clara, né, em prol do interesse comum. São pesquisadores que têm liderança acadêmica, isso é muito importante, né? Ninguém questiona a capacidade acadêmica do professor Galvão, a professora Mercedes Mercadantes, enfim, Mercedes Bustamante, desculpe. Então, são dois colegas que certamente vão dar um ritmo muito importante e necessário para que a ciência colabore e contribua para o controle do desmatamento, né? Eu diria que os programas de pós-graduação, só na área de ciências ambientais, que eu tive o prazer de criar junto com outros colegas, né, já são mais de 80 programas, Rafael, que estão gerando aí massa crítica, né, mestres e doutores formados para discutir as questões socioambientais. Isso tudo associado a recursos que o CNPq pode prover para pesquisa, né, e isso também passa por criação de novos postos de trabalho nas universidades que estão em situação muito difícil. Nós temos aí várias universidades onde ocorreram aposentadorias, falecimento de professores, isso não foi reposto. Então, nós temos que ter uma ação também de absorver esse pessoal que está aí hoje, né, para que a gente possa, então, ter uma ação coordenada e aportar conhecimento científico e tecnológico para resolver os problemas ambientais do Brasil. E existe muita gente capacitada, eu diria, hoje para enfrentar essa tarefa. Eu vejo com muito bons olhos, foi uma importante indicação e que teve muita repercussão positiva, tanto da professora Mercedes quanto o professor Ricardo foram muito bem vindos, né, bem recebidos por toda a comunidade acadêmica. Eu acho que isso vai ser bom sinal, né, de que nós teremos aí 4 anos de mais diálogo com a comunidade acadêmica e certamente em prol do interesse comum, que é da maioria da sociedade brasileira. Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, alegria voltar a conversar com o senhor aqui no Jornal Brasil Atual e contar com a sua participação mais vezes ao longo de 2023 para a gente falar de avanços, para parar um pouquinho de falar de tantos retrocessos como a gente tem, infelizmente, sido obrigados a falar nos últimos 6 anos. Vamos nessa, Rafael. Estamos à disposição e o otimismo é grande. A realidade também vai exigir esforço, mas acho que nós estamos aí com muito entusiasmo para enfrentar esses desafios. Forte abraço. Conversamos com Wagner Ribeiro aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.